Vamos falar então sobre apelido? Algumas vezes a gente nem sabe o nome da pessoa e a gente só conhece ela pelo apelido. Acontece que nem sempre esses apelidos são carinhosos. Pode acontecer de serem apelidos que constrangem, que ofendem, que provocam. Bullying. A psicopedagoga Fernanda Passarelli conversa com a gente sobre esse limite de quando o apelido deixa de ser apelido e passa a ser bullying. Fernanda está aqui com a gente. Fernanda, é um prazer recebê-la. Obrigada por estar aqui na Paleta do Ver Mais. Tá linda. Obrigada. Fernanda, na verdade, antigamente nem se falava em bullying, né? Na minha época, cada um chamava de um jeito, era fofinho pra cá, né? Meu sobrenome é Presoto, então era presunto pra cá. E tá aí tudo bem. Mas tem limite. Você tem uma música que fala apelido carinhoso. Um apelido carinhoso, a gente sente quando é carinhoso, quando ele não tem esse intuito de agredir, de ofender. O bullying já não é isso. Não, bem diferente. Quando que passa de ser apelido para ser bullying? O bullying, ele é uma ação que é diária, né? Então, tem uma pessoa, a gente chama de agressor, que pega uma pessoa que normalmente é aquela pessoa mais frágil, que tem um pouco mais de dificuldade na comunicação e ataca. Tá. Esse ataque, ele pode ser, são ações violentas, pode ser física, verbal ou psicológica, tá? Então, se isso acontece num contexto diariamente e o agressor, ele está, o agredido, ele está incomodado, ele não entende aquilo como uma brincadeira e gera um sofrimento, é bullying. Bem diferente daquela brincadeira que a gente deixa passar, um apelido carinhoso, fofinho, né? Isso daí, o que não me incomoda, tá ok. Mas se passou a me incomodar e tem uma ação, que o agressor, ele tem uma intenção, aí, gente, é bullying, não é brincadeira. Eu lembro quando a gente era pequena, meu irmão sempre foi muito inteligente, além do nível normal. E a gente sempre estudou escola pública. Meus pais são professores de escola pública. E eu lembro que até em sala de aula, às vezes, a professora perguntava... quem sabe essa resposta? Menos o Augusto. Ai. Né? Não estamos falando mal de professor, sou professora, filha de professores também. Mas nesse caso, até a educadora não estava ali colaborando para o que estava acontecendo. E ele chegou em casa algumas vezes, Fernanda, além de ser chamado de nerd, era outra palavra, sei lá o que fala, geninho, chamava ele de geninho. Ele chegou em casa sujo, fedido, porque jogava ele na lata do lixo. Isso é bullying. Isso é bullying, com certeza. Isso é sério, porque o bullying ele pode ser até uma agressão, né? Isso. Começa a agredir fisicamente. Fisicamente. Então, essa agressão física, né? Então, a pessoa chega suja. Então, assim, às vezes está passando, a pessoa está passando e coloca o pé, tropeça, proposital, né? Então, isso é caracterizado, empurrão, né? E além do verbal, né? Xingamento, vem um apelido, a agressão psicológica, fofoca, difamação, a exclusão daquela pessoa de um grupo, né? Então, assim, e professor, eu também sou professora, tá? Tá aqui no meu sangue, a minha formação. Eu também. Né? Mas, infelizmente, sim, os professores, muitas vezes, sem a intenção, acaba fazendo isso. Então, gente, isso é muito sério. E olha que legal a gente falar quando que isso foi modificado. A Lei 9.708, de 1998, que modificou os registros públicos, prevê a possibilidade. É possível substituir o primeiro nome pelo apelido. Você sabia disso? É uma curiosidade. Acrescentar o apelido antes do primeiro nome ou inseri-lo entre nome e sobrenome. Vou dar alguns exemplos famosos para você, tá? O Luiz Inácio da Silva, que acrescentou o Lula aí, a apresentadora de televisão Xuxa, que se tornou Maria da Graça Xuxa Meneghel. Então, eram apelidos que as pessoas gostavam, que acabaram sendo conhecidas pelos esses apelidos e acabaram absorvendo. Agora, o que a gente está falando aqui é muito mais sério, é muito mais profundo do que isso. E a gente está falando quando esse apelido deixa de ser apelido e ele se torna bullying. Porque o bullying, ele é uma agressão. É uma agressão. Começa verbalmente. Ou verbal ou na violência física também. Muitos já então, começam. Puxa a mochila, empurra, né? Porque tem a intenção, né? E até assim, pensar nessa palavra bullying, né? Que muita gente fala, hoje tudo é bullying, né? Na minha época não tinha bullying, né? Vamos pensar que no Brasil, na realidade do Brasil, começou a se falar de bullying no início dos anos 2000. Mas já tinha estudos que começaram na Europa na década de 70. Por que começaram a estudar isso? Porque começaram a identificar que muitos jovens cometiam suicídio. E aí ninguém sabia o porquê.
Daí foram investigar, chegaram, eram jovens que sofriam todos os tipos de violência no contexto escolar, no contexto da vizinhança também, e aí eles não suportavam, né, os desafios que vêm na adolescência, eles não suportavam, super frágeis emocionalmente e cometiam suicídio. Né? Então, na Europa começou em 70, no Brasil começou a falar em 2000. Então, hoje a gente tem nome recente, muito né? recente, é muito recente. Duas Por isso, décadas só. por isso que muita gente fala assim, na minha época não tinha bullying. Não, sempre teve. Sim. Ele sempre existiu, só não Sempre tinha um existiu, nome. não tinha um nome. Só não tinha um rótulo, como a gente não falava também de depressão pós-parto, mas sempre existiu. Sempre existiu. E por aí vai, né? Eu acho que também que eu queria saber o seguinte, quando que o bullying ele se confunde ou se mistura com a questão do racismo? Ou são coisas que caminham juntas? Elas caminham juntas. É. Elas caminham. Elas estão ali de mãozinhas dadas. Né? Essa semana a gente teve um episódio muito triste com um jogador brasileiro que joga, se eu não me engano, no Real Madrid, né? Que o Vinícius Júnior, Vini Júnior, ele joga. Ele bombou na internet, gente, porque a torcida inteira começou a xingá-lo, porque eu não vou dizer que é um apelido, de macaco. Né? E aconteceram várias questões ali, até daí a gente entra na questão do racismo, porque até houve falta, houve cartões que talvez não devessem ser colocados, mas o que chamou muito a atenção foi essa loucura da torcida toda do time rival, chamando e gritando com ele, né? Eu achei muito interessante porque o próprio técnico do time, quando foi dar a entrevista após o jogo, a gente sempre fala, repórter sempre faz isso, né? O que a gente vai perguntar, o que vai ser? Daí o técnico perguntou, o que vocês vão falar? Ah, vamos falar sobre o jogo. Ele falou assim, você tem certeza que você quer falar sobre o jogo? Você tem certeza que esse é o assunto? O jogo é o assunto? Ele falou assim, não, a gente pode também falar sobre isso, mas é por questão de repercussão, vamos falar sobre o jogo e daí a gente entra nessa questão de racismo ou dessa torcida aí que estava descontrolada. Daí ele falou assim, a gente não pode fechar os olhos para o que aconteceu hoje aqui. Então, esse técnico maravilhoso, né, do Real Madrid, acabou fazendo isso. Então, foi muito interessante, acho que é importante a gente falar, porque a gente tem que se posicionar também, né? E eles se posicionaram. Mas foi uma vergonha do que aconteceu. Foi uma vergonha porque a gente está falando de um país, é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, racismo, bullying, isso não acontece. Acabamos de ver que acontece. É um problema de saúde pública isso, sabe? Precisa, assim, a gente tem que movimentar muito mesmo ainda para ter leis rígidas. É difícil pensar nisso, né? Assim, poxa, 2023 a gente ainda está falando sobre racismo, né? 2023 a gente ainda luta pelas pessoas que têm deficiência e que são excluídas e que sofrem bullying, né? Mas, infelizmente, a gente ainda precisa... Mulheres. Gente, é um absurdo. Você tá vendo que a gente começa a falar de um assunto, um apelido que não é legal, daí entra no bullying, daí entra racismo, daí entra preconceito, daí entra tudo. Tá tudo no mesmo barco. É uma bolinha que você joga ali do dominó que vai caindo tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, como tratar disso em casa com as nossas crianças? Se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que pensar nas crianças de hoje em dia. Hoje a gente veio da escola, indo para a escola Benjamin, a gente estava falando sobre isso no carro. Eu, o pai dele e ele, falando sobre essa questão de racismo, entramos na questão do bullying, né? Como abordar isso com as crianças e a partir de que idade uma criança já tem noção para a gente poder falar sobre preconceito, sobre bullying, sobre essas questões que são seríssimas e que estão enraizadas na nossa sociedade? Eu vou te dizer que eu estava lendo umas pesquisas que começa a prática a partir de 3 anos. 3? A gente acha que é bebezinho que não entende nada? Gente, 3 anos. E aí você tocou num assunto tão importante, porque assim, todo mundo acha que criança não entende, né? Tipo, 3 anos, como assim? Ela não vai entender. Mas ela entende, ela faz essa leitura. É de um jeito bem diferente do nosso, que a gente já tem um repertório construído. A criança, ela está construindo e ela tem o entendimento dela. Então, assim, a escola tem um papel essencial, a família tem um papel essencial. O que eu alerto muitos pais quando eles chegam para mim? Ah, a Fernanda veio, reclamou ali de um apelido que teve do amiguinho. Eu falei, é coisa de criança, não dá bola não. Gente, tem que dar bola sim. Tem que dar bola. Tem que dar atenção. Tá. Eu falo assim, não é aumentar, tá? Supervalorizar, porque daí a criança vai ficar achando que aquilo tá tudo errado. Calma, ouça o seu filho, ouça. Filho, quem que foi que falou que você não gostou? Ah, foi isso, tá. E o que você fez? Sabe, e dando repertório para a criança, se a criança não conseguiu resolver,
vai ajudando a criança a resolver, deixa ela tentar resolver. Se ela não conseguir, ela volta a falar. Mãe, pai, nossa, continua. Vamos conversar com a professora, então? Né? Vamos entrar em parceria com a escola? O que eu vejo hoje como educadora, tá? Um cabo de guerra. Família daqui, escola dali. Exatamente. Gente, é união. A escola precisa da família, a família precisa da escola. Essa potência, essas duas potências juntas, elas conseguem transformar a infância, transformar a vida das crianças. E a Fernanda falou aqui essa questão se o seu filho está sofrendo bullying. E agora, no caso de você chegar em casa e você ver e pensar assim, meu Deus, o meu filho está fazendo bullying, praticando bullying com as pessoas. E aí, Fernanda, o que fazer com pais que começam a ter essa informação, de repente por causa da direção da escola, orientação da escola, ou por causa de outros amiguinhos, que os filhos estão praticando bullying com outros, dentro da escola, dentro do prédio ou na rua? Eu sempre faço um convite para olhar como que está a sua parentalidade. Como que você trabalha, como que você educa seu filho. Porque muitas vezes o agressor, ele é agredido em casa. Ixi. Tá? Então, assim, ele faz... O pai chama de um apelido que ele não gosta. Aí ele, pai, para! Mas o pai continua porque acha engraçado e acha engraçado ver o filho bravo. O que o filho vai fazer? Vai repetir. Vai O exemplo repetir. arrasta, né? E aí vai chegar um amiguinho falando, para, eu não gosto que você me chame Vai assim. continuar. Aí ele vai continuar, porque em casa acontece isso. Gente, né? é sério, É tá? muito sério. Isso é muito sério. Fernanda, obrigada. eu que Foi um agradeço. prazer recebê-la. Acho muito Obrigada. importante a gente falar sobre isso. Você viu como vai tomando proporções? Uma coisa que começa com outra e outra e outra. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Muito. Isso é muito importante para nossa saúde mental, para a gente viver num ambiente saudável. Obrigada, Sim, viu, Fê? agradeço.